Nos vídeos anteriores, numa pequena retrospectiva aqui, nós falamos da perspectiva linear, a perspectiva utilizada nas artes. Falamos como nós podemos levar essa abordagem para obter a perspectiva de tempo e daí partirmos para a nossa perspectiva existencial, uma perspectiva completa. Então, também falamos sobre como que a perspectiva linear, a perspectiva das artes, aquelas técnicas têm em comum, e também falamos que o que elas têm em comum é que elas servem para ajudar o observador a ter uma noção mais completa de uma situação representada numa gravura, numa pintura ou num retrato. Aí conectamos o assunto à auto-observação desidentificada, que eu também gosto de chamar de auto-observação imparcial ou meditação ativa. E falei que com a auto-observação desidentificada, você vai adquirir pela primeira vez na sua vida uma perspectiva completa de si mesmo. Não só uma perspectiva objetiva, uma perspectiva externa, espacial, mas também uma perspectiva interna de si mesmo, uma perspectiva subjetiva. E pela primeira vez, então, você vai conseguir, a partir de uma certa distância, se observar não só do lado externo, mas também do lado interno, em profundidade. E também falei que essa profundidade, com o passar do tempo, ela vai aumentando com a sua prática. E essa prática, através do tempo, é que vai te dar um outro tipo de perspectiva que também é muitíssimo valiosa, que é a perspectiva de tempo. Completei que, com a perspectiva de tempo, você consegue se localizar no espaço e no tempo. Então, você consegue ver de onde os eventos estão vindo, como eles estão acontecendo e para onde que esses eventos podem te levar. As diferentes opções de desfechos que podem estar te aguardando. E a esse conjunto de perspectivas eu chamei de perspectiva existencial, seu Juvenal, primo do seu Roberval. Agora, o que eu chamo a atenção neste vídeo aqui é que o condicionamento romântico, que é típico da vida artificial, ou seja, da vida urbana, pode destruir completamente a perspectiva existencial, até mesmo dos homens mais experientes. Quem são os homens mais experientes? São os idosos, a galera aí 65 anos, 70 anos para cima. E você vai ficar, se você parar para começar a pesquisar essa área, você vai ficar meio que abismado com os casos que existem e se tornam cada vez mais constantes, cada vez mais frequentes. Então, para ilustrar essa minha abordagem, eu gostaria de chamar a atenção para a expressão viúva negra. Talvez tenha alguém aqui que já tenha ouvido essa expressão, mas nunca se deu ao trabalho de saber de onde que surgiu isso e ao que aqui essa expressão se relaciona. Então, a expressão viúva negra se refere a um gênero de aranhas que inclui 32 espécies. A expressão viúva negra, ela apareceu, ela surgiu, ela foi cunhada porque a maioria das espécies desse gênero pratica o canibalismo sexual. E nesse canibalismo sexual é a fêmea que devora o macho após o vucu-vucu, após a cópula. Então, tendo explicado isso, vamos agora falar dessa senhora aqui, a Melissa Ann Shepard, a Black Widow da internet, a viúva negra da internet. Então, Melissa Ann Shepard, esse último nome aí é um dos últimos nomes que ela já utilizou. E então a Melissa, ela nasceu em 16 de maio de 1935 e ela também é conhecida como Melissa Ann Weeks, Melissa Ann Friedrich, Melissa Ann Shepard, Melissa Ann Stewart e, logicamente, ela também é conhecida pelo apelido de Viúva Negra da Internet. E ela é uma assassina e estelionatária canadense. E ela é uma criminosa contumaz.
ou seja, uma infratora reincidente. É aquela que você prende, ela cumpre a pena, depois que sai ela vai e faz a mesma coisa de novo e às vezes muito pior. É aquela que não tem jeito. Quantas vezes você prender ela cumprir a pena, na hora que ela soltar, é a desgramenta, ela vai fazer as mesmas encrencas de novo. E a dona Melissa foi condenada por homicídio culposo na morte de um de seus maridos e também foi condenada por envenenar um outro marido. E além disso, ela também foi condenada por vários crimes de fraude, crimes variados, né? O primeiro marido da Melissa, o senhor Russell Shepard, ele foi o seu único marido que não virou uma vítima dos métodos, né, dessa mulher. E o casamento dela com o Mr. Shepard, ele acabou em divórcio. Então esse aí foi o único camarada que escapou porque ela ainda não tinha desenvolvido ainda no seu estilo, seu modus operandi, né? Ela estava ainda no começo da parada, então primeiro ela vacilou, mas parece que ela fez uma promessa a si mesma que daí em diante nunca mais ela ia perder uma viagem, né? Então é o seguinte, de 1977 a 1991, a Melicinha cumpriu várias penas de prisão relativas a mais de 30 condenações por fraude. Aí beleza, né? Aí em 1992, né, ela estava já para acabar de cumprir essas penas aí, quando foi condenada por homicídio culposo do seu segundo marido, o Gordon Stewart, de apenas 44 anos, depois de atropelar o cara 2 vezes. tipo assim, passa em cima, depois volta, vê que o cara tá mexendo ainda, volta, passa mais uma vez para completar o serviço, né? E isso aconteceu em 91. Ele tinha, o Gordon Stewart, ele tinha, né, o pessoal lá que fez a perícia lá, constatou que ele tinha tranquilizantes no sistema dele, né, no corpo dele na época. Mas a Melissa, ela falou com a polícia que ele tinha estuprado ela, né, e por conta disso, ela atropelou ele enquanto ela tentava escapar do estupro. Bom, ela foi condenada a 6 anos de prisão, mas foi libertada cedo por causa de quê? Por causa de bom comportamento. E ela cumpriu apenas 2 anos desses 6 anos. E após a sua libertação, o que essa desgramenta arrumou? O que ela foi fazer? Ela começou a percorrer o país dando palestras, né, fazendo discursos sobre a síndrome de mulher espancada e também sobre o assunto de matar em legítima defesa. E acredite você ou não, ela recebeu uma subvenção, ela recebeu um auxílio do governo para fazer isso, é mole? Pois bem, não para por aí não, está longe de parar por aí. No ano 2000, a Melissa se casou com seu terceiro marido, o americano Robert Friedrich, pouco depois de conhecê-lo online. Por isso que ela foi conhecida como a viúva negra da internet, porque o método dela é através do site de namoro aí. E esse camarada aí, ela pegou ele num site de namoro cristão. Eu acho que ela botava anúncio em tudo quanto é site de namoro, onde tinha esse coroa mais rico. Resultado, o senhor Robert Friedrich morreu um pouco mais de 1 ano depois, né? Casou com ela e ela já abriu conta em conjunto. E um pouco mais, né, de 1 ano que ele tinha casado com ela, ele morreu e ainda deixou para ela dezenas de milhares de dólares em ativos. E ela, você vai ver, eu deixei um link abaixo aqui da descrição. Na descrição abaixo deste vídeo, eu deixei um link com um documentário. Só que está tudo em inglês, mas tem legenda em inglês. O documentário chama-se Melissa Ann Shepard, Internet Black Widow, um documentário de 2012. Ali você vai ver todos os casos que aconteceu aí, especialmente esse caso com o Robert Friedrich, porque essa mulher, ela casava com os caras e depois ela começava a envenenar os caras. Os caras iam para o hospital, melhorava rapidinho, porque enquanto eles estavam no hospital, eles não estavam sob o ataque dela. Ela colocava uma mistura de tranquilizantes para os caras ir ficando meio bobão e começar a assinar papel, entendeu? Então, quando o cara ligava para a família, quando a família ia visitar e conversar com o cara, a família sempre achava que o cara estava diferente, o cara estava mal, estava esquisito, não estava normal. Aí internava o cara. Aí quando internava o cara, logicamente ele ficava longe dela, ele melhorava. Pelo fato de ele ter melhorado, ele recebia alta, voltava para casa. Era só voltar para casa, começava a piorar de novo. Então você vai ver esses casos todos em detalhes aí
no documentário aí que eu deixei o link aí, você vai assistir aí, né? Compra a sua cerveja, compra aí as suas pururuquinhas fritas aí, sua pipoquinha, seu amendoinzinho salgado e vai se divertir com esse caso. Documentário muito bom, em HD. Então, os filhos, né, do Robert Friedrich, eles fizeram uma queixa criminal contra ela, né, alegando que ela causou a morte do idoso por overdose de remédios, né, remédio tarja preta, remédios só vendidos com prescrição médica. Mas ela nunca foi acusada do crime relacionado à morte dele, né, apesar de que os filhos dele, mais tarde, conseguiram recuperar pelo menos $15 mil, né, que não é nada com relação ao que ela roubou do velho. Aí beleza, tranquilo. Aí foi passando, em 2005, ela se estabeleceu, né, com um outro coroa, um outro velho aí que ela conheceu online em Pinellas Park, na Flórida, uma cidade lá na Flórida. Mas o filho desse senhor, ele alertou a polícia, né, depois que o pai dele foi hospitalizado meia dúzia de vezes. E ele também notou uma atividade muito incomum na conta bancária do pai. Esse caso também está no documentário, que eu deixei o link aqui, depois você assiste lá. Então, os testes que foram realizados no hospital lá, né, enquanto o pai dele estava lá hospitalizado, os testes mostraram que os testes foram positivos, né, acusaram que havia tranquilizante no sistema dele, mas a polícia não conseguiu provar que foi ela que envenenou o camarada. Em vez disso, eles acusaram ela só de roubo, de falsificação e uso, né, de identidade falsa. E ela se declarou culpada disso aí, não teve como isso aí, eles conseguiram provar, né? Então, por conta disso, ela foi condenada só a 5 anos de prisão, mas não foi condenada pela morte do Robert, né? Então, do Robert não, desse outro camarada de 2005, que o nome dele não está aqui agora, mas no documentário tem, você vai ver no documentário. Já em 2012, ela foi acusada de tentativa de assassinato do seu quarto marido, o Fred Weeks. E depois de se declarar culpada de acusações menores referentes a esse caso, ela foi condenada a 3 anos e meio de prisão. A polícia encontrou um estoque bastante substancial de drogas, principalmente o lorazepam e o temazepam, junto com prescrições de 5 médicos diferentes e vários lotes de documentos de identidade em nomes diferentes nos pertences da viúva negra aí, da Melicinha, né? E inclusive o chefe de polícia lá, o tal do Joseph Philip Kennedy, quando ele sentenciou ela, ele alertou no microfone lá no fórum, ele falou, as pessoas que entram em contato com essa senhora devem tomar muito cuidado. Aí o que aconteceu? Em 18 de março de 2016 já, ela foi libertada, né? Foi a última vez a última pena que ela cumpriu. Ela foi libertada, mas foi libertada sob várias condições estritas, né, rígidas, né? E a Polícia Regional de Halifax, que era da onde que ela estava residindo na época, divulgou que ela estaria residindo na área de Halifax e que havia sido avaliada e considerada como sendo um alto risco de reincidência, né? Quando você é um estuprador, você é um abusador de menores, quando você, né, a polícia te pega e você, né, o pessoal descobre que você é isso, então você, toda vez que você se muda para qualquer lugar, você é obrigado a ir no departamento de polícia daquele lugar e informar que você está morando no endereço tal, e todo mundo da comunidade tem que saber que ali mora um homem que é estuprador, que é abusador de menores e assim por diante. Agora, no caso de uma vagabunda dessa aqui, não tem nada disso, né? Simplesmente a polícia só sabia disso porque houve o julgamento ali, ela continuou residindo ali e ficou por aí mesmo, né? Só que em 11 de abril do mesmo ano, né, em março, liberou a mulher e jogaram aquelas condições todas para poder a liberdade condicional, logicamente, né? Aí tem um oficial que vai controlar a liberdade condicional dela. Ele tem que fazer uma visita por semana, a pessoa tem que arrumar um emprego, tem várias coisas que tem que fazer. E no caso dela, ainda tinha várias restrições no que diz respeito a ela acessar a internet. Mas aí o que aconteceu? Eles soltaram a desgramenta. Em março, em abril, um policial pegou ela na biblioteca central daquela cidade, Halifax, acessando a internet. E naquela mesma ocasião, nesse mesmo incidente, ela também portava um dispositivo capaz de acessar a internet.
Dispositivo esse, né, a posse desse dispositivo violava uma das condições de libertação, né, que ela tinha recebido há apenas um mês antes, né? Ela foi acusada de violar os termos da sua libertação, mas não foi presa novamente. Então, você pode estar se perguntando, mas como é que ela consegue, uma mulher dessa, você está vendo nas imagens aí, você está vendo que não é uma mulher nada atraente, especialmente à medida que os anos foram passando, e logicamente, à medida que os anos foram passando, ela teve que ir aumentando a idade das suas vítimas, né? Porque, né, com 40 e poucos anos ela pegou um cara de 40 e poucos, mas depois que ela foi, né, vai passando o tempo, a bicha já não era lá essas coisas, sem maquiagem então não vou nem falar, né? Com o tempo foi ficando pior, então ela teve que pegar uns caboquinhos mais velhos, os camaradas que já, né, nada mesmo estava dando atenção para eles. Então você, fica, mas como é que uns coroa desse, né, cheio de grana, ou seja, com condições, podia até ser sugar daddy de umas mulheres mais novas, cai num negócio desse? É para você ver, exatamente isso que eu estou falando. Exatamente isso que eu estou falando. A vida artificial, ela vai envenenar toda a sua perspectiva. E o camarada que ele vive nesse contexto, né? Ele nasceu, viveu, trabalhou, casou, teve seus filhos, netos dentro desse contexto. E você pensa que só porque ele já, né, o cara é um sexagenário, né? Ou então o cara tem 70 anos de idade, não, esse cara, ninguém vai enganar ele, esse coroa já é um coroa, já, né? Já tem todos os macetes da vida, já tem todas as manhas, sabe todas as maldades. Não, você está enganado. Olha, se você passa a sua vida toda sem se conhecer profundamente, se você passa a sua vida toda em total ignorância sobre si mesmo, e até mesmo com medo de entrar em contato profundo consigo mesmo, sem descobrir o tesouro da serenidade que o teu silêncio proporciona, se você vive nesse paradigma, você vai ser mais um dependente emocional, mais um eterno adolescente romântico, mais um homem dependente de companhia, mais um viciado em relacionamentos. Você vai ser mais um com medo crônico de estar sozinho, que fica fugindo de qualquer situação em que tenha que ficar só, mesmo por algumas poucas horas. Você vai ser mais um viciado em todos os tipos de distrações viciantes. No caso desses coroas aí, né, os sites de namoro, né? Agora, uma pessoa dessas, uma pessoa que não ama estar só, uma pessoa que não está 100% confortável em sua própria pele, na sua própria companhia, essa pessoa é a pessoa menos preparada do mundo para qualquer tipo de relacionamento. Uma pessoa carente. E por que ela é a pessoa menos preparada para qualquer tipo de relacionamento? É porque essa pessoa ainda não amadureceu. Ela se encontra em um estado de ilusão de que já amadureceu, uma ilusão de que já é um adulto, mas isso é mera ilusão, seu Sebastião. E se você se encontra nesse paradigma, nem toda a experiência acumulada até a tua velhice pode te proteger de situações absurdas como essas que eu apresentei neste vídeo. E é por isso que eu repito a velha máxima de Sócrates. Abre aspas. Uma vida não analisada profundamente não vale a pena ser vivida. Fecha aspas. E eu acrescento que a única maneira de conseguir essa análise profunda e de chegar a esse nível de serenidade e nunca perder a sua perspectiva existencial é se voltando para dentro de si mesmo, não para fora. Se você se identifica com a minha visão, você vai adorar o meu livro, O Homem Insubmisso, Independência Emocional e Social do Macho Sigma. Se a tua meta é conquistar a sua independência emocional através do autoconhecimento, de uma forma objetiva, simples e organizada num passo a passo, então você vai adorar o meu curso, Independência Emocional. Agora, se você quiser se aprofundar em autoobservação desidentificada, em estoicismo, no livro e no método do Trivium, em projeciologia e nos assuntos que os leigos chamam de ocultismo, você vai adorar o meu grupo de estudos online, o CHI, o Clube do Homem Independente. Os links de acesso ao meu livro, ao meu curso e ao meu grupo de estudos
estão fixados no primeiro comentário e também na descrição abaixo deste vídeo. Clica lá.